Você que está aqui, você vai ter a oportunidade de acessar uma reunião muito especial que nós fizemos para amigos e irmãos nossos. Esse vídeo é a preparação de Deus para nós, E para sabe? você que está aí também. Então vale muito a pena ficar até o final. São temas que em vários lugares, principalmente lugares de cristãos, eles têm dificuldade de falar porque tem a ver com a vida íntima e tal, casal, mas que deve ser falado para ter uma comunhão. Então assim, compartilha. Se você ainda Não me não está segue? inscrito, já se inscreve aqui no canal e espalhe essa semente. Fica até o final que vale a pena. É uma grande alegria nossa poder ajudar o corpo de Cristo, porque nós fazemos parte do corpo de Cristo, assim como você, porque ele é nossa cabeça, ajudar a ferramentalizar, trazer as armaduras, conhecimento, porque lá em Oséias 4:6 está falando que o povo perece por falta de conhecimento, mas a gente não, porque você vai aprender até o final e bora transformar a nossa vida e a vida de outros. Fica agora com a nossa reunião. Que Deus abençoe você. E se você sentir a frutificação no seu coração, na sua casa e na sua família, seja generoso, seja generosa. Compartilhe com outras pessoas também, porque a generosidade sempre devolve. Deus abençoe você. Aproveita o vídeo. Quem vai começar? É nós juntos, é aliança. Aliança? Casal não existe quem, é nós. Nós. Uma coisa interessante, algo, né, um conceito interessante, que o mundo e as suas ideologias, os sofismas e tal, têm tentado desconstruir, é o conceito do casamento. Então existe uma tendência em transformar o casamento num contrato, sendo que, biblicamente, um casamento é uma aliança. E Deus, o Deus que nós servimos, é um Deus de aliança. Por vários momentos na história do povo, houve rupturas de aliança por parte do homem, mas Deus não volta atrás na aliança dele. Então Deus não gosta que nós rompemos alianças. Então existe algumas diferenças básicas entre o que é uma aliança que o casal faz e o que é um contrato de casamento que o mundo prega que já está valendo e tal. Então, hoje em dia, né, a maioria das pessoas, elas não entende que um casamento, ele não pode ser baseado num contrato. Porque o que acontece, né? Quando nós temos um contrato, se uma das partes não cumpre o seu papel, ou quando uma das partes falha ou erra, simplesmente a gente vai lá e rasga aquele contrato. Então, aquele contrato, ele pode ser, qualquer momento, ele pode ser desfeito. E já uma aliança, não. A aliança é como se fosse um pacto. Ele tem a ver com a palavra que nós empenhamos. E ele não depende muito do lado do outro, do que o outro fez ou não, mas tem a ver com a palavra que eu empenhei de fazer uma aliança com ele. Então, essa palavra é poderosa, porque é o que vai proteger o relacionamento. Outro ponto que protege o relacionamento, um relacionamento baseado em aliança, é que você tem que entender que a família, ela não é feita em duas pessoas, homem e mulher. De cara, eu já vou falar para vocês que é um dos principais erros, que quando nós baseamos no contrato, tá lá só o nome, né? Fulano de tal, Maria casou com o João, Esther casou com o Benedito, e assim vai. Mas não funciona assim. De acordo com a aliança de Deus, essa aliança é feita a 3 pessoas, onde o mais forte é Deus. Então é você, o seu esposo e Deus. E ela é baseada na palavra que você empenhou. Então, um contrato você pode revogar ele a qualquer momento, mas já uma aliança não, ela é irrevogável. Ela tem um contrato, ele tem 2 lados, né? A proposta de fulano e a proposta de ciclano. Mas dentro da aliança, não. Dentro da aliança feita em Deus, ela não tem 2 lados, essa só tem o lado da sua palavra, ela é unilateral. Em outras palavras, é assim: por ser essa aliança, não depende se a Vanessa me trata bem como esposa. A partir do momento que, na presença de Deus, eu fiz esse compromisso de ser marido dela, independente dela me tratar bem ou não, eu vou fazer a minha parte. E qual que é a armadilha que acontece? Ah, não me deu carinho, também não vou me dar. Ah, não me tratou bem, também não vou tratar.
num exemplo bem cristão, né? Quando fala lá na Bíblia, quando Cristo foi agredido, foi maltratado, ele não agiu com a mesma agressão. Óbvio que a gente não está colocando aqui no sentido de agressão. Se isso acontecer entre vocês, denunciem nas autoridades e tal. Mas é mais no sentido assim, eu vou constranger ela, tratando ela cada vez melhor, porque não é só pelo fato dela merecer isso. É eu que não mereço desonrar meu compromisso de homem que eu fiz com ela e com Deus, quando eu decidi me tornar uma só carne com ela. Então, por mais que ela fosse jocosa, iracunda, irada, como diz lá em Provérbios, por mais que isso, aquilo, a gente acessa o favor de Deus e a transformação, eu acessaria o favor de Deus e a transformação, não igualando a picuinha que talvez ela trouxesse para mim a briga. Eu acesso a transformação, o favor de Deus, agindo ainda melhor como homem, que eu devo agir como homem de Deus, marido dela. E o que acontece muitas vezes? Queda de braço. Você não me fez isso? Você não fez aquilo? Então também não vou fazer. Não faz isso? Não. O que é? Se fizer, eu faço. Se me der carinho, eu dou. Se me fazer aquilo, eu dou. O que é isso? Isso é contrato condicional. Condições. Se fizer, eu faço. Se merecer, eu faço. Eu sei que dói, porque existe um senso, mas é injusto isso. Só eu dou carinho, só eu dou palavras de amor e tal, é injusto. Se vocês responderam amém da oração que nós levamos para o céu agora há pouco, o que a gente fez? A gente renunciou ao nosso senso de justiça própria. A gente renunciou à nossa vontade própria. E toda vez que você ora, ou já orou um dia o Pai Nosso, a nossa está no céu, santificado seja o teu nome, venha teu reino, seja feita a tua vontade. Então, se vocês querem que Deus entre na vida de vocês, para que esse negócio, é injusto o que faz comigo, que tal. Porque a justiça de Deus, ela só começa a manifestar na nossa vida quando a gente renuncia essas picuinhas, essa necessidade de, faz que merece e tal. Gente, nós não estamos falando que isso é fácil. Mas isso é o básico que quase todo casal acaba errando. Um outro ponto que o casal erra bastante também é colocar o nível da sua família apenas no nível horizontal, que é onde vocês só olham para os dois. Então, existe um relacionamento que é o relacionamento vertical. E esse relacionamento vertical é um relacionamento onde eu me abasteço em Deus e ele se abastece em Deus e vamos formar um triângulo aqui, ó. Porque eu e ele, na unidade, buscando a Deus, isso vai ter a fórmula do crescimento e da proteção da família. Hoje, as famílias, elas têm sido o tempo todo bombardeadas, como diz o Felipe, com sofismas, mas na verdade, se a gente for ver e levar e aprofundar um pouco maior, o grande projeto do inimigo é destruir a primeira instituição que Deus criou, que é a família. Família é preciosa para Deus. Família não é para menino, família não é para menina, família é para homem e é para a mulher. Pessoas maduras, pessoas inteiras que vão participar dessa troca. A gente bate muito pesado nessa questão de colocar Deus e entender que o relacionamento é feito a três e que existe uma hierarquia, uma prioridade onde Deus está sempre em primeiro lugar. Por quê? Porque é a única forma de vocês protegerem os filhos de vocês. É a única forma de vocês protegerem a família de vocês. As famílias hoje, se você olhar para o lado, as famílias estão cada vez mais disfuncionais. Quando nós falamos em disfunção, nós também falamos, é como se ela não funcionasse mais. Como se coisas erradas fossem entrando e as pessoas vão entendendo e enxergando e achando que isso é normal. Vão se afastando do padrão que Deus tem para a família. As pessoas buscam e as pessoas querem uma solução, mas o tempo todo nós estamos nos afastando da solução. Pensar, eu falo assim, que pena que não tem um triângulo para mostrar. Tem um cabide aqui perto, deu certo, tá? Então seria mais ou menos assim, ó. Aqui estaria o marido, aqui estaria a mulher, e aqui no vértice de cima estaria Deus.
Então, assim, para muitas vezes você chegar mais perto da sua mulher, você tem que chegar mais perto de Deus. Porque quanto mais perto nós estivermos de Deus, a mulher e o homem se aproximar de Deus, mais perto um vai estar do outro. O que acontece demais, demais? Eu tento chegar na minha mulher, na minha esposa, mas ela só me repele. Eu tento chegar no marido, ele está sempre distante. E aí começa divisão mesmo. Duas falas, duas visões. A culpa é dela que faz isso, a culpa é dele. Mas eu faço de tudo, ela faz de tudo. E daí, em vez de do marido chegar mais perto da esposa, da mulher, aí acaba se afastando, mas não se afasta só um do outro, acaba se afastando também de Deus. Porque se desligou da conexão que vai te encher. Outro ponto muito importante é que eu falo, gente, com propriedade sobre isso, porque eu fiz muito tempo isso. Nós nos casamos despreparados. Então, quando você casa despreparado, sem saber o que é o real, né, a importância de uma família, como se constitui uma família, quais são os princípios, quais são as sustentações que você precisa ter para manter a sua família firme e forte, você acaba se desconectando, mas você olha para o seu parceiro e pensa assim: eu encontrei aquele que vai suprir todas as minhas necessidades. E aí acaba se transformando num relacionamento só aqui, ó, não é um relacionamento aqui, é um relacionamento aqui. E você joga todas as suas expectativas em um homem que é falho. É o amor da sua vida. Ele é feito à medida exata para o seu crescimento, para o seu amadurecimento, a pessoa que você escolheu. Só que o que acontece? Você pega todas as suas expectativas, todos os seus vazios e começa a olhar e quase que idolatrar o seu marido, achando que ele vai resolver todos os seus problemas. Isso faz com que você vire as costas, né? Na verdade, você fica olhando só na horizontal e esquece do relacionamento vertical. Eu não sei se eu estou sendo muito pesada e se os irmãos estão compreendendo o que eu quero dizer, a profundidade e a seriedade disso, mas é necessário que o tempo é precioso. E esse tempo que nós temos aqui é um tempo para vocês acordarem e entender que para o relacionamento ser sustentado, esse triângulo precisa existir. Onde você entende que todas as suas expectativas, elas devem ser jogadas em Deus, que não é falho. Quando nós falamos que vai juntar casais, né? Aí começa, mas meu marido faz aquilo, eu vou perguntar aquilo para aquela irmã, porque meu marido, mas a minha mulher faz isso. E nós começamos a olhar muito para o outro. Quais são as disfunções que acontecem? E aí nós olhamos para o outro e esquecemos de olhar para nós. Esquecemos de olhar para Deus. Esquecemos de que existe um padrão. E todos vocês têm na casa de vocês um manual que a gente vai chamar hoje de estatuto. Existe um estatuto para a família funcionar. E esse estatuto é um padrão bíblico. O mundo te empurra goela abaixo um padrão que é para você aceitar, mas esse padrão é um padrão feito para destruir o maior projeto de Deus, que é a família. Essas acusações, assim, um casal não vai ser destruído por uma grande tragédia. Não. Inclusive, as grandes tragédias até une o casal, sabe? Um filho que está com uma doença grave, um acidente que aconteceu. E, infelizmente, muitas vezes, para salvar um casal, às vezes Deus permite mesmo uma tragédia acontecer. Não se agrada disso, não. O irmão estava para largar da irmã, a irmã estava para largar do irmão. Aí o filho foi lá, se estrumbicou todo, aconteceu um negócio e tal. E não é que eles juntaram força para deixar as picuinhas de lado para focar naquilo que era mais importante. E daí acabou que não largou e tal. Agora eu pergunto para vocês. Precisa acontecer uma tragédia para parar de desgastar à toa, de ficar nesse joguinho de você tá errado disso, você tá errado pelaquilo. Porque assim, o inferno tá cheio de advogado de acusação, cheio de demoniado ali, acusando o tempo todo a gente, apresentando nossos erros, nossos pecados na presença de Deus. Você quer trabalhar do lado do inimigo, ficar acusando tua esposa, teu marido o tempo todo? O que a Vanessa fala da expectativa
que a gente traz da mocidade são feridas emocionais, são feridas da alma que não foram curadas. Aí você vai para um relacionamento achando que o teu marido, que a tua esposa vai te fazer feliz. Vai saciar aquele vazio que você sente lá dentro. Eu pensava assim, que quando eu casar, quando eu for mãe, quando eu vou isso. Até o momento onde eu parei. Ó, os irmãos nos conheceram através do nosso treinamento, a Hora da DR. A Hora da DR, de início, eu e o Felipe, a gente tinha pensado que ia ser um treinamento de casal. Mas depois Deus me mostrou que não adianta você tratar o casal, porque primeiro você tem que tratar você mesmo. É como se fosse assim, ó, um relacionamento começa os dois bem juntinhos, sabe? Aquele negócio bonito, que amor, tal, tal, tal. Só que depois alguém vai se afastando, vai se afastando. Quando a gente começa imaturo um relacionamento, vocês começam a se afastar, se afastar. E aí fica esse aqui falando desse aqui, falando assim, eu não vou, porque ele tem isso, isso, isso. E olhando um para o outro, na expectativa, tira Deus da jogada, né? Baseado em que ele vai resolver meus problemas, ele vai sarar minhas feridas, e esse vai resolver meus problemas e vai sarar minha ferida. Isso não acontece. Aí quanto maior a expectativa, maior a frustração. E como é que faz, então, irmã Vanessa? Você tá falando assim que tá, então meu casamento tá assim, minha situação tá assim, nós estamos afastados. Parece que eu escolhi a pessoa errada. Não, você não escolheu a pessoa errada. Você fez uma aliança, você fez um pacto, e essa é a pessoa que tem a medida certa para a sua cura. Só que ela tem a medida certa porque ela vai te treinando. Se você chama Deus para a jogada, você se torna muito mais forte. E alguém tem que fazer esse movimento de volta. E esse movimento de volta, onde o casal vai estar em unidade, porque uma família só cresce quando o casal ele está em unidade, esse movimento de volta tem que alguém se dispor a curar a si mesmo primeiro. A cura acontece, a volta acontece, a unidade acontece quando você se dispõe a olhar para você mesmo e pensar, Senhor, qual é o padrão de mulher que o Senhor tem para mim? Como se comporta uma mulher? Como devo me comportar como esposa? O marido, a mesma coisa. Senhor, como eu devo me comportar? Então Deus começa a tratar você. E esse tratar você, você vai se tornando melhor. E esse se tornar melhor vai fazer com que o casal vai voltando, vai voltando. Na prática, até a oração precisa mudar. Quando o casal não está bem, a oração muitas vezes é assim, a minha já foi, tá, gente? Ô, Senhor, aí no céu, pelo amor de Deus, olha essa mulher aqui, gente, mas tá me dando os nervos. Ô Deus, mexe na vida dela, muda a cabeça dela, ajeita ela, não tô aguentando mais. Que é isso? E as promessas na minha vida? Aí o trem vai evoluindo, na verdade vai destruindo, né? Espero que isso não aconteceu em vocês, mas eu já atendi gente no consultório, assim, da igreja de vocês, sabe? Inclusive, assim, nossa, irmão, eu tô orando a Deus para Deus fazer uma obra e ele colocar paz no meu casamento. Eu falo, irmã, você tá orando para Deus matar seu marido? Não, eu não disse isso. Eu falei, você disse sim, de outra Mas tipo forma. assim, mais, né? Mas se Deus levar ele, né, irmão? Eu falo, oxe. E o oposto também, né? Às vezes o irmão, não, eu estou em oração, fui buscar uma palavra, aquelas palavras que você vai buscar querendo ouvir o que você quer ouvir, sabe? E Deus confirmou mesmo, e às vezes na cabeça dele, fui buscar porque Deus ia recolher a mulher dele e preparar uma segunda, né? E Deus falou que sim, que está na minha vida. Até parece que vai existir uma contradição num recado do que está embasado na Bíblia. Então tem que tomar cuidado, até a oração muda. A oração é assim, ó, Senhor, já que eu aprendi que mesmo que minha esposa, mesmo que o meu marido, mesmo que minha mulher, meu marido, não merece o que eu vou fazer, eu não mereço estar em desacordo com a tua vontade na minha vida. Então transforme em mim tudo que precisa transformar, porque não é por ela, eu quero fazer o meu papel aqui na terra de marido na presença de Deus. Mesmo que ela me trate mal, mesmo que ela fique irritada, que eu chegue em casa, vai reclamar disso, daquilo, me molda, me transforma. Me transforma que eu quero devolver o grito com mansidão, a vontade de esganar ela com domínio próprio, que é o fruto do Espírito Santo, sabe?
de sair de casa e demorar e trabalhar mais, fazer mais hora extra e ganhar em dólar hora extra. Eu quero chegar mais cedo mesmo para eu ter tempo de qualidade, mesmo que ela não mereça. Senhor, me transforma, me enche do teu Espírito Santo para eu conseguir fazer isso. Porque eu não quero descer o nível e brigar com ela, tá? Eu quero constranger ela com o teu amor que vai entrar em mim e eu vou envolver ela com amor. Eu não dou conta de fazer isso, Deus. Não dou conta, não adianta. Mas eu creio que o Espírito Santo que habita em mim dá conta de fazer eu fazer isso. E se tem algum resto de trevas dentro dela, a luz que vai vir em mim por eu estar conversando com o Senhor diferente daqui para frente, a luz que vai vir em mim vai incomodar as trevas dela. E mesmo que ela fique mais irritada no começo, a trevas vai ter que sair. E aí o que acontece? Se você se posiciona como homem ou como mulher assim, você se posiciona dessa forma, você se posiciona em Deus. Deus vai te nutrir, Deus vai te capacitar, Deus vai te dar um dom, um fruto da paciência, porque você vai ter paciência. E aí, sabe o que você vai fazer, meu irmão, minha irmã? Você vai sair de cena para Deus trabalhar. Porque às vezes a gente fica em cima e Deus quer trabalhar na pessoa, mas a gente quer fazer aos nossos moldes. A gente quer pegar e fazer, não, porque ele não pode fazer isso, porque ele não pode chegar tarde, porque ele não pode não sei o quê, porque tá trabalhando demais, porque o menino tá chorando, que não me ajuda em casa. Então, quando você, um dos dois, é por isso que o movimento não precisa dos dois. Não se trata casal. Aquele bordão, quando um não quer, dois não faz, é errado. Quando um se posiciona em Deus... Já é a maioria, entendeu? Já ganhou o jogo. Já ganhou, é fácil resolver. É só se posicionar. Porque daí você posiciona, esse foi um exemplo de posicionamento em Deus que o Felipe deu para vocês. E é totalmente possível de hoje você imaginar aquela dúvida, aquele pensamento, aquilo que você tem, você chegar na sua casa e você falar assim, bom, vou fazer o que aquele irmão fez, porque se ele falou que dá certo, vou dar um crédito para ele e vou fazer. Você vai lá e se posiciona em Deus, depois você sai de cena, que Deus vai trabalhar. Aonde a sua mão não toca, a mão de Deus vai tocar. Porque é muito provável que feridas abertas lá atrás estão vindo. Nós negligenciamos na comunicação. O Felipe ia falar para vocês sobre a linguagem dupla, a dupla linguagem. Nós não sabemos mais expressar, nós estamos perdendo a habilidade de expressar o que realmente nós queremos, o que realmente nós sentimos. Existe uma comunicação que aproxima, que traz para dentro de casa, e existe uma comunicação que joga para a rua, que joga para fora. Ela jogava eu para fora. Eu jogava ele para fora. Sério, gente, de verdade. Então, essa comunicação que traz, essa comunicação que vem, é doce. Nós somos mulheres, nós somos femininas. Nós temos no nosso DNA, Deus pegou, criou Adão. E depois ele tirou a mulher de Adão. Então, a doçura, aquela coisa de envolver, de relacionamento, veio para nós. Aí você vai falar assim, não, eu sou duro na queda, irmã Vanessa. Você não sabe o que você passou. Eu sei sim, porque quando eu casei, eu era um trator. Vocês não têm noção de quem eu era. Então, a gente pensa assim, foi treinada de uma forma errada, talvez por nossos pais, talvez pelos nossos traumas, a querer resolver ao nosso próprio braço, a fazer do nosso jeito. Porque mulher tem que se posicionar, porque se você não fizer assim, o homem senta em cima. Então você tem que fazer assim, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo. E tanto tem que fazer que a gente não consegue nem expressar o que a gente sente. Quando eu casei com o Felipe, eu dizia assim, eu tô cansada. E cansada se resumia tudo. Cansada era brava, ele nunca sabia, coitado. O que você tem? Tô cansada. Mas o meu cansada era uma palavra para expressar qualquer tipo de sentimento que as irmãs imaginam. Então, a clareza, a luz do Espírito Santo, o posicionamento em Deus, vai fazer com que vocês, irmãs, aprendam a se comunicar. Essa comunicação que aproxima é você chegar e falar assim, amor, eu sei que você está fazendo demais, está correndo, mas assim, eu realmente estou precisando conversar com você. E aí você vai ativar o chip da sabedoria e falar, meu esposo gosta de comer, então se ele gosta de comer, eu vou fazer tal coisa, assim, assado. E vai dando certo. Você vai acessando o dom que você tem de doçura, de ser doce.
Em vez de reclamar, usa as iscas. Nós cai fácil nas iscas, nas armadilhas Calma, boas, gente. assim, pra querer estar em Palavra casa. impulsiona um homem. Palavra impulsiona um homem. Às vezes você vem com aquela carga, com aquele balde de descontentamento, querendo manipular, porque a palavra errada, a palavra correta para isso, na atitude errada, é a manipulação. Nós fazemos porque queremos manipular, que eles façam o que nós queremos, e não é assim porque ele é filho de Deus. E ele não está aqui para suprir suas expectativas, o seu esposo. Não está aqui também para poder nutrir e sarar aquele vazio que você só vai encontrar em Deus, porque não adianta, é um poço sem fundo. Então, o que você vai fazer? Você vai comunicar de forma clara. Olha, eu sinto falta disso, 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 daquilo. E isso em todas as esferas do relacionamento. Desde quando vocês estão numa parte mais íntima, no momento onde está só o casal, dentro da criação de filhos. Ó, estou sinalizando que o meu filho número 1, ele está com isso, com aquilo outro, nós precisamos resolver junto, vamos orar por ele, está faltando isso, está faltando aquilo. Conversar de uma forma clara, não deixar juntar e depois você despeja. Mas como que ele não percebe? Como que ela não percebe? Gente, o óbvio não é óbvio, não. Sabe? Então, cuidado para não entrar em joguinhos sentimentais. Não, mas tá na cara, me conhece há tanto tempo, não percebe que tem que fazer isso? Fala. E, ó, nessa época, eu trabalhava demais, tá? Demais. Tinha recém-formado, dava muito plantão, trabalhava igual vocês aí nos Estados Unidos. Bastante. Me dava e tal. E não, tem que dar um gás, né? Já que eu tô aqui nessa cidade, que eu acho que é provisório, vamos dar um gás, fazer hora extra, plantão, blá. Eu abandonava ela. Ah, mas eu tô fazendo de tudo para dar o melhor para ela. Eu tava abandonando ela em casa. Porque o melhor que o marido tem que dar para a mulher é presença, é qualidade na presença. Ah, mas a necessidade financeira e tal. Eu tinha isso aí. Tinha isso daí. Aí quando eu chegar, antes de chegar na realidade, eu pensava assim, meu Deus do céu, acabei atrasando aqui. É que não dá assim, quando a pessoa tá doente, né? Para de chorar. Tô indo embora, ver minha mulher. Não dá pra falar isso, né? Então, às vezes, atrasava uns 40 minutos, uma hora e meia. Eu já estava indo para casa dirigindo, pensando, e se a hora você chegar? Não. Dava vontade de arrumar outro plantão, outra consulta para esperar ela dormir, eu chegar, tá dormindo já e não ter energia para brigar comigo. Não é que eu não queria chegar. Então, mulheres, muitas vezes não é que ele não quer chegar. E muitas vezes ele não quer chegar mesmo. Porque toda vez que chega, não. Aí um dia, eu falei pra Vanessa assim, ó, o seguinte, eu não tenho prazer de chegar tarde em casa, não. Mas eu vou falar pra você, toda vez que eu lembro que eu tenho que ir pra casa, eu lembro que você vai brigar comigo. Você vai encher meu saco. Com razão, tá? Mas assim, eu não tenho culpa. E parece que o dia conspira contra eu chegar mais cedo para ficar com você em casa. Não é o dia. Era as forças das trevas que fazia dar um monte de coisa errada para não chegar lá. Falei assim, por que você não muda a estratégia comigo? Você sabe que eu gosto de comer, você sabe que eu gosto de carinho, eu sou um bobão se você fizer isso para mim. E assim, é bem provável que até os imprevistos vai começar a mudar. E o que você fez? Ativei a mulher sábia, gente, e comecei a fazer isso. Não deve ter sido fácil, porque dava uma dá vontade raiva. de me esganar, viu? Tipo assim, meu amor, está chegando, o prato pronto, gente. Aí esfriava tudo. Sabe aquele negócio que, tipo assim, vamos deixar para fritar o bife quando ele entrar no carro? Aí atrapalhava mais ainda, porque depois um irmão aparecia. Só que, olha a chave. Não era ele que demorava para chegar, era eu que estava vazia dentro de casa. E esperando aquele que eu pensava que era capaz de me suprir. Eu estou falando isso com autoridade para vocês. É por isso que a gente precisa, para conversar com vocês, eu preciso que cada um pare de olhar para o seu esposo, porque eu vi umas risadinhas e falei assim, meu esposo faz isso. Os maridos falaram assim, e esse irmão vai me ajudar. Essa coisa, mas a gente tem que parar, gente, de olhar para o outro e começar a olhar para nós e entender quais são os alertas que Deus está me dando.
Talvez você se identificou com o esposo que está correndo atrás, né, a corrida dos ratos, correndo atrás de próprio rabo e pensando que o dinheiro vai trazer para dentro, o dinheiro que você traz para dentro da sua casa, que é a sua função, a sua obrigação, e esquece de nutrir a sua esposa em carinho, em dedicação, em afeto, em presença. Não é o presente, é a presença que a sua esposa quer, a segurança que a sua esposa quer. Então talvez você se identificou aí. Então já é algo para você se posicionar e mudar. Mas talvez você, esposa, se identificou como eu, a vítima, a sozinha, aquela que se sentia abandonada, aquela que se sentia desnutrida, aquela que se sentia usada, porque daí quando o homem queria, né, parecia, né, opa, mas chegou rapidinho, entendeu? Então, se você se identificou, entende que você tem que olhar para você mesmo, para você se tratar, e não é a melhora do outro, é a tua melhora que vai melhorar o outro. E a melhora dos dois melhora o relacionamento. E os dois fortes, vocês que têm filhos, vocês dois fortes, fortalecidos e abastecidos em Deus, que é a verdadeira fonte, vai fazer com que vocês resolvam os problemas dos filhos de vocês. Filhos são frutos, filhos não são seus, mas são frutos. Então, filhos denunciam a qualidade da família, a qualidade do casal. Então, talvez você não tenha problema nenhum no seu relacionamento, você pensa que não, tem problema nenhum no seu relacionamento, mas os seus filhos têm dado sinais. E esses sinais são sinais claros de desconexão. Aí a Vanessa começou a agir diferente, assim, sabe? Oi, amor, tal. Eu falei, oi. Eu já assim, amor, desculpa, nossa, É legal, gente, é eu legal. atrasei e tal. Ela, não, imagina, eu sei. Não tem problema. Não tem problema, eu sei que deve ter sido por um bom motivo e tal. Mas senta aqui e tal. Mudou, gente, o ambiente. E assim, não é, mas só porque você falou, mas que bom que eu falei, né? Porque você não fala nunca, daí você fica com uma expectativa, ela com outra e dá errado. Comunicação clara. Aí isso foi num dia, porque às vezes você muda a atitude uma vez, você já quer que transforme a vida. Não, gente, gerar um novo hábito no casal, isso demanda disciplina. Inclusive, disciplina é a virtude dos discípulos. Aí Deus nos chamou para ser discípulo de Cristo aqui na Terra. Então nós temos que nos disciplinar a fazer aquilo que é certo por mais tempo. Sabe o que começou a acontecer? Assim, não foi 2, 3 semanas, eu falei, não é fogo de paia. Essa mulher mudou mesmo, gente. Olha que benção. Eu pedindo para Deus me mudar, não é que ele mudou ela, olha, glória a Deus. Aí os imprevistos no meu dia, na minha rotina, começou a diminuir. Porque em partes eu sei que era as trevas, mas em parte eu sei que era meu inconsciente me sabotando, porque eu não queria chegar em casa. Só que agora, como o ambiente mudou, eu conseguia chegar no horário muitas vezes até mais cedo, sabe? E era diferente. E daí eu comecei a enfatizar o que ela era para mim, porque se você não sabe, a função do marido não é só prover, não é só provisão financeira, tá? É provisão, é proteção, é direção, tá? E reforçar a identidade. A sua mulher, para ela se sentir bem, bonita, amada, ela precisa sim que você reforce isso. E não era forçado, não era porque ela me pedia, começou a ser natural. E na realidade, quem deve ter iniciativa é o mais quebrantado. E Deus ama quem tem um coração quebrantado e contrito. Então, o mais forte não é aquele que, não vou fazer, se quiser ele que faça. Não, você é fraquíssimo. O mais forte é o que se quebranta mais rápido. É o que está disposto a deixar o orgulho, os argumentos de lado e fazer diferente. Aquele que entendeu que casamento é uma aliança, e essa aliança, ela é uma aliança feita primeiramente com Deus. É aquela pessoa que sabe que não tem volta, que você está do lado do mais forte, que é Deus. Então você vai se moldar. Então esse movimento de volta, esse movimento de unidade, de chegar até o outro, é você que vai fazer. É a pessoa que teve acesso a isso. Se você cair nessa armadilha, o homem, eu sei que bastante mulheres trabalham fora. Aí, não, mas é para
ter o melhor dentro de casa. Isso é assim, não é que é errado você ter coisas boas. O problema é que você não paga produtos, casa, você não paga com dinheiro. Na realidade, você paga com tempo. E tempo é vida. Não, tempo não é dinheiro, tempo é vida. Então, quanto mais você cai nessa armadilha, é para a gente construir algo junto, você está destruindo tempo de qualidade. Aí vai chegar você, mulher, você homem à noite, vai chegar cansado também, duas, três rotinas de tal. E, não, mas a gente merece isso. Não, a gente merece um carro novo, a gente merece um celular novo, a gente merece uma casa nova, a gente merece isso. Você merece, vocês se merecem e não merece o que tem de fora. Tá? Então, precisa mudar essa rotina. Se a gente pegar a palavra, mas tem que ter diálogo, né? A gente tem que ter, se a gente pegar a palavra falar, tem que tomar até cuidado como fala. Falar, eu acho que fica até mais fácil de entender no espanhol. Hablar. Quando num casal existe duas falas diferentes, vocês estão diablando. E diablo em espanhol, vocês sabem o que é diabo. Então, quando você homem, você mulher, vocês estão tendo duas falas diferentes, não estão se entendendo, não é só uma questão de incompatibilidade de gênio, mas existe uma porta aberta enorme para aquele que veio para matar, roubar e destruir começar a mexer no sentimento de vocês e separar vocês. Eu não vejo assim, eu não vejo de outra forma. Onde tem duas visões, tem uma divisão. A postura diferente que nós propusemos para vocês é o que eu posso melhorar, Deus me melhora. Se ela pensa da mesma forma, Deus, o que eu melhoro? É a mesma postura. Aí a comunhão que você começa a ter com Deus, lê mais a palavra, lê mais a Bíblia, ora mais, medita mais, você vai entrando cada vez mais em comunhão com Deus e Ele vai te transformando. Mas ela vai fazer a mesma coisa. E se não fizer, lembra, a luz de Deus que vai vir em você vai contagiar ela, vai mandar as trevas embora. E lembra do triângulo? Você, ela e Deus. Quanto mais perto você vai chegando de Deus, mais você vai puxando ela para perto. Tá? Aí você escapa do diabo, você escapa da divisão e começa a ter comunhão, mesma linguagem, mesmo propósito. Isso vai destruir as estratégias do mal para minar o casal, porque a família, a base da família é o casal com Deus, não é os filhos. E assim, se o homem se torna pródigo, por exemplo, e existe isso hoje, tá? Homens pródigos, porque eles gastam o tempo que sobra com amigos, com coisas, com um monte de situação, e sobra só o resto para a esposa e para os filhos. Aí quando o cabeça sai da casa, a mulher se sente insegura. E o que uma mulher mais quer, no fundo, não é o seu cartão de crédito, não. Porque quanto mais você usar o cartão de crédito, mais ele vai ter que trabalhar para pagar o cartão, aí ele vai ficar longe. Tá? O que a mulher mais quer é se sentir segura e amada. E o que mais o homem quer é se sentir respeitado. Importante. Se vocês pegar lá em Efésios, fala que Jesus é o meu cabeça e eu sou cabeça da minha casa. Só que Cristo deu a vida pela igreja. Assim como Jesus é o cabeça da igreja, eu devo ser o cabeça. Você está dando vida para tua esposa, para tua mulher? Ou você está gastando a vida com outras coisas e ficando só o resto para ela? Aí se você for continuar lendo o versículo lá de Efésios, fala assim que as mulheres devem viver em submissão ao marido. Mas ao feminino, hoje em dia não existem essas coisas. Submissão, irmãs, é o seguinte, é estar sob a mesma missão.
não é estar no pé, de baixo, sendo pisoteado. Isso é errado. Se algum homem aí está achando que... Está vendo? Ó, na Bíblia está escrito que a mulher tem que ser submissa. Volta lá no Gênesis, está falando que a mulher é adjutora. A adjutora não é aquela que vai na frente nem na trás, é aquela que vai do lado. E a adjutora significa opositora benevolente. Então, se é para você se comportar contra atitudes do teu marido, pensa o seguinte, se isso é pelo bem dele, do casal, ou se é só para satisfazer os seus desejos, porque daí você seria uma opositora malevolente. E uma opositora benevolente, ela sabe como falar, ela sabe como se posicionar e ela busca sempre fazer o bem. Mas para uma mulher viver em submissão, meus irmãos, não sejam uns meninos aí. Porque para estar sob a mesma missão, você tem que ter uma noção de onde você quer chegar. Uma missão. Você tem que ser um direcionador dentro de casa. Você tem que aprender a governar a si mesmo, mas nos padrões que Deus se agrada. A mulher tem que saber onde você quer chegar, o motivo disso acontecer. Ah, não, a gente vai levando a vida e ver aqui no que dá. Como você quer uma mulher submissa, sendo que você está desnorteado aqui na Terra? Por isso que é tão importante se alinhar, procurar estar mais perto de Deus, crescer na presença de Deus, assim, da dedicação, porque daí Deus vai mostrar o propósito que Ele tem para você aqui na Terra. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não é só isso, não. É para aqueles que amam a Deus e vivem de acordo com o propósito dele para você. Então, se algumas coisas estão dando um monte de errado na vida de vocês, é provavelmente que vocês estão vivendo segundo o próprio propósito. Ou sem saber onde vai chegar e por aí vai. Bom, então vamos lá. Vamos remir o tempo aqui. Tem algo que eu tenho que falar para vocês, então, por favor, foque 100% aqui em mim, porque isso aqui Deus deu para vocês. Então, eu tô vendo que o tempo tá correndo, a gente tem vários assuntos para poder entrar, só que ontem Deus revelou algo. Eu comecei a pensar no quanto as famílias estão sendo atacadas. Então, Deus trouxe uma palavra na minha cabeça, ONG. Eu falei, ONG? ONG, Senhor? O que é ONG? ONG. E eu amamentando a minha filha, e aí Deus foi revelando o que Deus queria falar para vocês. Escutem bem o que eu vou dizer para vocês. Existe uma ONG do céu para salvar a família de vocês. Realmente existe uma ONG do céu. Então vocês imaginam as letrinhas O, N, G e S. Cada letrinha vai ter um significado, mas isso é para ficar cravado no coração de vocês. Ok? Então na ONG do céu funciona assim, ó. O que significa ONG, né? Para quem não sabe, é uma organização não governamental sem fins lucrativos. Isso aqui é aqui na Terra. Mas no céu não significa isso. Significa ordem, norte, governo e submissão. Na ONG do céu, ela tem fins lucrativos, mas não para o céu, porque o céu não precisa de nada que é de vocês. Mas na ONG do céu, vocês conseguem tesouros, vocês conseguem herança, vocês conseguem um legado. Na ONG do céu, você vai entender que o O é de ordem, porque nós estamos desajustados relacionados ao tempo, ao passado, futuro e presente. Então é necessário que nós olhamos para o nosso dia e entendemos que o passado nós precisamos resolver, o presente nós precisamos viver e o futuro a gente precisa submeter e precisa se planejar para o futuro. Então nós precisamos fazer a gestão do agora. Então é necessário que família tenha organização. Uma perguntinha assim que às vezes as pessoas me fazem, se tiver alguma depois já foi respondida. O que um casal faz para sair da rotina? Gente, rotina é necessária para uma família. É muito importante. Então, família precisa de organização. Quando nós trabalhamos muito, quando a nossa vida nos requer muito tempo de trabalho, o tempo que sobra precisa ser organizado. Então, a ordem. Famílias não estão se destruindo por falta de amor, e sim por falta de ordem, que assim acontece a desconexão. O N é um N de norte. É o destino que o Felipe disse. É a clareza do como comunicar, do que falar. Então, nós precisamos de norte e direção.
saber o que é uma família. Porque se você souber o que é uma família, você sabe aonde você tem que colocar a sua família. Quais são os princípios? Você precisa descobrir. E isso vai te dar um norte. O G é de governo. Cada um governar a própria vida. Cada um olhar para si e falar, eu estou errado aqui. Parar de olhar para o erro do outro e se posicionar. Quando nós falamos de governo, nós pensamos em posicionamento, em postura. Qual é a postura de uma mulher de Deus? Qual é a postura de um homem de Deus? Qual é a postura de uma mulher sábia? E se posicionar não dentro dos padrões do mundo, se posicionar dentro do padrão de Deus e dos princípios de Deus. Governo nas suas palavras, não deixar que suas feridas falem por você. Falar o que precisa ser falado. Então, ter o autogoverno é importante. E o S é o melhor. O S é de submissão. Submissão a Deus. Nós queremos muito, buscamos uma solução, mas a minha família passou a se resolver quando eu encontrei a solução. E a solução está na palavra de Deus, na Bíblia. A solução não está fora. A solução está na Bíblia, dentro da Bíblia. A Bíblia é como se fosse um estatuto dessa ONG. Por isso que eu disse que no começo que nós íamos chamar a Bíblia hoje de estatuto. Lá tem leis, lá tem princípios. Quebrou o princípio vai quebrar você. A lei da semeadura, você planta aqui. Se eu plantar palavras ruins sobre o meu marido, que assim seja, porque é isso que você vai colher. Se você plantar que a sua esposa não presta, que a sua esposa não vale nada, você plantou uma palavra. E no mundo espiritual é um terreno fértil. Quantas e quantas sinalizações que tem na Bíblia que você não pode falar que a língua fere, que palavras são importantes. Quando Deus foi criar o mundo, Deus usou o que, gente? Palavra, haja. Haja luz. Então que hoje eu vou lançar uma palavra sobre vocês, que hoje haja clareza no relacionamento de vocês. Amém. Que hoje haja governo no relacionamento de vocês. Que hoje haja norte para a família de vocês. E que vocês se disponham e se posicionem a colocar a família de vocês em ordem. Porque se vocês não colocarem em ordem, não vai se sustentar. O primeiro vento que passar, acabou. E quando eu digo acabou, acabou não só para você, não é só para sua vida de mãe, não é só para a vida de pai, é o futuro dos seus filhos, dos seus netos e tudo mais. Então nós que somos irmãos, que somos filhos do mesmo pai, que somos filhos de Deus, nós precisamos acessar e nos credenciar nessa ONG do céu. Amém? Amém, eu me matriculo nela já. Se eu não passasse isso para vocês, irmãos, alguma coisa ia acontecer aqui, porque isso foi ontem que Deus falou, nós vamos nos aprofundar mais nisso, e tem várias ramificações, mas o tempo é curto. Então, eu precisava passar dessa forma, mas eu espero que cada um tenha acolhido no seu coração a parte que lhe cabe. Que Deus abençoe você, e se você sentir a frutificação no seu coração, na sua casa e na sua família, seja generoso, seja generosa. Compartilhe com outras pessoas também, porque a generosidade sempre devolve. Deus abençoe você.